O surto de febre amarela em algumas cidades do país tem deixado a população bem preocupada. O número de mortes em decorrência da doença não para de crescer e alguns especialistas já tratam a doença como grave. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a doença, recebemos no Conversa Pública de hoje o infectologista Rodrigo Lins. Doutor, obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Imagina, um grande prazer, meu amigo. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que de fato é a febre amarela. Bom, a febre amarela é uma doença estudada junto com um grupo das chamadas arboviroses, né, junto com a dengue, com a zika, com o chikungunya. É provocada por um vírus da família Flaviviridae, que é a mesma família da dengue. Então é um vírus muito parecido com o vírus da dengue, que causa essa doença, a febre amarela, que é uma doença febril, que pode ter como complicação lesão hepática, né, do fígado, complicações neurológicas e algumas formas um pouco mais graves. Qual é a diferença entre a febre amarela urbana e a silvestre? Isso causa um pouquinho de confusão nas pessoas, realmente. A febre amarela silvestre, a gente chama quando a febre amarela está no local onde acontece o ciclo natural dela. Então, a gente tem em área silvestre o macaco, o mosquito. Então, nesse contexto, a gente fala de febre amarela silvestre. Quando o homem entra nesse ciclo, se contamina com a febre amarela no ambiente mais fora, né, da área silvestre para a parte urbana, e a gente está falando da febre amarela urbana. O que a pessoa deve fazer assim que começar a sentir os primeiros sintomas da febre amarela? Procurar um serviço de saúde para ser avaliado por um médico. Mesmo que ele não seja imediatamente diagnosticado com febre amarela, ele vai ter um diagnóstico sindrômico de arbovirose, mesmo que você não consiga fazer a diferenciação de dengue para febre amarela para outras, né, doenças virais. E vai ter o atendimento prescrito de acordo com o quadro clínico dele. O importante, também, às vezes, é também informar as pessoas que mesmo que elas não recebam um diagnóstico na hora, porque tem uma angústia, né, das pessoas de caramba, mas doutor, eu quero saber, eu tenho ou eu não tenho febre amarela? Olha, nesse momento a gente não consegue dizer com certeza, mas isso não atrapalha o tratamento. Então o tratamento é o mesmo, faz o diagnóstico sindrômico de arbovirose. Às vezes é mais fácil dizer se tem febre amarela, se for um quadro mais florido, mas isso não altera o tratamento. Doutor Rodrigo, a febre amarela, ela é contagiosa? Ela é transmissível apenas pelo mosquito. Tá? Então a transmissão entre pacientes dentro de um hospital, por exemplo, não acontece, só através do mosquito. Qual é a taxa de letalidade da doença? A taxa de letalidade da doença é baixa, a maior parte dos casos são casos leves, da mesma forma que a dengue. A letalidade, na verdade, ela aumenta e também diminui um pouquinho de acordo com a percepção. Tem um estudo muito interessante mostrando a mortalidade da febre amarela com um aumento muito significativo em momentos em que as pessoas não estavam prestando muita atenção no diagnóstico da doença, e quando a gente está num momento de surto, em que está todo mundo prestando muita atenção em fazer o diagnóstico e tratar a doença, a mortalidade cai. Então até a mortalidade tem um pouco é um pouco diferente dependendo do momento que você avalia, né? E os médicos, eles têm as notificações dos casos, as pessoas tendem a notificar os casos mais graves e tendem a não notificar os casos pouco graves. Então, às vezes é até difícil a gente também falar com certeza da letalidade, porque a gente acaba não conhecendo tanto o universo inteiro. Tá? Mas assim como as outras arboviroses, é uma letalidade baixa. Que lugares são classificados como áreas de risco para a proliferação da doença? É considerado área de risco para adquirir febre amarela os locais onde você já teve casos diagnosticados, né? Quando você vai ler o documento de vacinação ou os documentos de manejo clínico, eles falam que é a área onde já tem circulação viral. Então, locais onde você já fez diagnóstico de outros casos de febre amarela. Esses que seriam as áreas de risco. Quem deve se vacinar contra a febre amarela? Crianças a partir de 9 meses de idade, todas as pessoas que não se vacinaram anteriormente à febre amarela, e você tem alguns grupos especiais
os idosos, né, gestantes, que isso vai ter que ser avaliado com mais cautela. Os idosos têm que passar por um médico, ou por um clínico, um infectologista, ou às vezes até o posto de saúde vai fazer uma avaliação pré-vacinação desse paciente, porque dependendo das medicações que ele toma, das outras doenças que ele tenha, que já acompanhe, vai ser indicada a não realização da vacina. A gestante, que é uma outra dúvida comum, a gestante, se ela estiver numa área onde já foram isolados mais casos, ela vai ser vacinada, e se ela tiver, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, perímetro urbano, a princípio, nesse momento, ela não vai ser vacinada, a não ser que comecem a ser diagnosticados casos aqui. Como essa vacina ela é feita? A vacina da febre amarela é uma vacina feita de vírus inativado, ou seja, o vírus está lá dentro da vacina, mas ele é um vírus que a gente fala um vírus atenuado, que a chance dele causar uma doença grave é muito menor do que a do vírus que a gente fala, o vírus selvagem. Mas pode acontecer da pessoa ter febre amarela vacinal, que em geral é uma febre amarela mais branda. Tá? Então é uma vacina que a gente chama de feita com vírus vivo. E essa vacina, doutor, ela de fato é segura? A vacina é segura, apesar tudo que tem viralizado, né, na internet, no WhatsApp, eu já recebi vários WhatsApps na última semana com relação a isso. A vacina é segura, a chance de um evento adverso grave da vacina é menor do que um caso para cada 100 mil vacinados, então é uma vacina segura. Acho que as pessoas não devem ter medo de buscar a vacinação. E vai ser importante que as pessoas se mobilizem. Nós já tivemos casos no ano passado, né, uma quantidade bem razoável de casos, foi quando explodiu na mídia a coisa da febre amarela, e com a chegada dos meses mais frios, as pessoas pararam de procurar as vacinas. E agora que chegamos aos meses mais quentes, que você tem mais atividade dos mosquitos e apareceram os novos casos, as pessoas estão procurando muito, e tem realmente que continuar procurando para que a gente consiga vacinar a população toda. A meta é vacinar 95% da população. Queria que o senhor explicasse como funciona a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Segundo o próprio governo, fazendo a vacinação com a dose integral, talvez não houvessem doses o suficientes para atingir a meta de 95% de vacinação. Em situações de surto e de emergência, essa vacina já foi utilizada, então com uma dose menor, que é o que a gente fala da dose fracionada, com muita segurança. O último uso em larga escala dessa estratégia de vacinação foi em 2016, no Congo, num surto de febre amarela que conseguiu acabar com o surto. Existem dados da Organização Mundial de Saúde e atestam a eficácia da vacina nessa dose fracionada, então as pessoas não precisam ter receio. Eu estou recebendo uma vacina menos potente, ou eu não vou estar tão bem imunizado. Ela vai estar tão bem imunizada quanto uma pessoa que recebe a vacina na dose integral. Então não precisam ter medo nesse ponto também. Quem tomar a vacina hoje contra a febre amarela, ela vai ficar imune por quanto tempo? Quem toma uma dose da vacina integral pode ser considerado imunizado para o resto da vida, e quem toma a dose fracionada vai precisar tomar um reforço depois com 8 anos. Quem já tomou a dose da vacina antes desse surto precisa se vacinar novamente? Quem já tomou uma vez está considerado imunizado. As pessoas que podem precisar de um reforço são crianças com menos de 2 anos, anos depois podem precisar de um reforço, e gestante, se não me engano, vai precisar também de um reforço anos depois. Também queria chamar a atenção, uma coisa importante que a gente falou da gestante, eu não falei antes, se uma mãe estiver amamentando numa situação de área de risco, ela deve parar de amamentar durante 14 dias, 10 a 14 dias. Tá? Mas isso é para a área de alto risco, né? A área em que estão tendo casos de febre amarela. Nesse caso, ao invés de crianças a partir de 9 meses, são vacinadas crianças a partir de 6 meses. Quem não deve tomar a vacina? As pessoas que não devem tomar vacina são pacientes oncológicos que estão fazendo radioterapia ou quimioterapia,
são pacientes com HIV que têm imunodeficiência grave, são alguns pacientes com doença reumatológica que tomam determinados tipos de medicação. Na verdade, são indicações até mais técnicas, mais detalhadas, e é exatamente por isso que as pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, têm que passar pela entrevista com o médico. Crianças também abaixo de 6 meses, a princípio, não devem ser vacinadas. Como deve se proteger quem não pode tomar a vacina, doutor? Evitando viagem para a área com circulação do vírus. Então, se são pessoas que estão no município do Rio, em área urbana, se puderem evitar viagens para áreas que estão tendo casos de febre amarela, é uma medida preventiva, e tomando o máximo de cuidado com relação ao mosquito que for possível. Então, uma área que tenha muito mosquito, uma determinada hora você fechar lá a sua casa, proteger a sua casa contra o mosquito, e o uso de repelente, protetor contra o mosquito também são medidas preventivas para pessoas que acabam não podendo fazer uso da vacina. Quais são os riscos de tomar a vacina da febre amarela junto com outras vacinas? Em geral, recomenda-se que você não tome mais de uma vacina de vírus vivo no mesmo momento. Então, se for tomar outra vacina de vírus vivo junto com a da febre amarela, o ideal é que você postergue uma delas para que você não acabe não tendo risco de ter duas doenças vacinais ou alguma coisa desse tipo. Outras coisas, você também, no uso da vacina, pode acabar tendo que postergar um pouco. Por exemplo, quem toma a vacina não pode doar sangue durante 30 dias, na verdade 28 dias. Tem alguns centros, inclusive, de doação de sangue que estão fazendo campanha de vacinação no momento da doação, para que os doadores frequentes tomem a vacina no momento da doação e não precisem doar durante o mês seguinte. Além da vacina, existe algum outro medicamento que possa ajudar no combate à febre amarela? O tratamento da febre amarela, assim como o tratamento da dengue, por exemplo, é um tratamento sintomático. Você não tem uma medicação que mate o vírus da febre amarela, como, por exemplo, você teria um antimicrobiano para matar a bactéria de uma pneumonia. Então, na verdade, a gente acaba dizendo que é um tratamento de suporte, no sentido de que você vai tratar os sintomas e quem vai debelar a infecção, na verdade, é o próprio organismo do paciente. Então, o tratamento é um tratamento sintomático. Mesmo nas formas graves, o tratamento vai ser cuidar da insuficiência renal, se houver insuficiência renal, ou da pressão baixa, mas não uma medicação que mate diretamente o vírus da febre amarela. Isso, no caso, infelizmente, nós ainda não dispomos. O Brasil é um país tropical, então muitos turistas visitam aqui o nosso país. Que orientação o senhor pode dar para essas pessoas que estão aqui no nosso país? Em geral, o viajante internacional ele é orientado pelo seu país de origem a se vacinar para a febre amarela quando ele vai para um país que tem casos acontecendo. Então, os órgãos dos países estarão indicando a vacina da febre amarela para o viajante 10 a 14 dias antes da viagem, né? Com relação também à viagem internacional, teve um caso, parece que na Holanda, de um paciente brasileiro que desenvolveu febre amarela na Holanda por conta de viagem, e as pessoas que forem fazer viagens internacionais, essas não devem fazer a dose fracionada, esses devem fazer a dose integral, tá? Porque os órgãos reguladores, eles vão aceitar a vacina padrão, que é a vacina com a dose integral. Eles vão pedir a dose integral para que possa ser feita a viagem internacional. A OMS incluiu São Paulo como área de risco da febre amarela. O que isso significa? Dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, você tem municípios onde você tem casos e municípios onde você não tem. De uma forma também um pouco parecida com o Rio de Janeiro. Em São Paulo ainda teve mais casos de febre amarela do que o Rio. A OMS, assim, considerar que todo o estado de São Paulo é uma área de risco, até mais nessa conjuntura da viagem internacional, porque se alguém está vindo para São Paulo, não importa o município, ele vai ter que ser vacinado para febre amarela, porque ele está indo para um local que tem febre amarela. Então é uma visão um pouco mais macro,
né, do problema, e também porque a grande parte de São Paulo está sendo considerada, mesmo os municípios que não têm, para vacinação. Então, estão vacinando alguns municípios, mesmo não tendo casos, com orientação de fazer a vacinação como se estivesse tendo, ou por serem municípios vizinhos de municípios que têm casos, então pela proximidade geográfica. O senhor acredita que essa decisão da OMS pode ser estendida para outras cidades do país? Desde o ano passado, onde você tinha praticamente uma região endêmica, um cinturão onde era recomendada a vacinação sem casos e uma zona que era considerada livre de febre amarela. Essa zona já é considerada, na verdade, todo o país como uma área de vacinação. Então, de um ano para cá, muitas áreas já foram consideradas, né, áreas de risco, e dependendo do que acontecer durante os próximos meses, vai ser considerado todo mundo área de febre amarela. Por exemplo, se começarem a aparecer casos de febre amarela dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, em perímetro urbano, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Ou se aumentar muito o número de casos, como tiveram mais casos em São Paulo um pouco do que no Rio, provavelmente vai acontecer a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro também. Quais são os outros países onde já houve casos e surtos de febre amarela? Existem locais que têm febre amarela que a gente considera endêmica porque são próximos aos ambientes de reservatório, como eu falei. Então, essas áreas endêmicas, a recomendação é que você esteja sempre vacinando a população para que você não tenha febre amarela silvestre acontecendo no ciclo natural dela e não tenha o caso nos pacientes. E outros lugares tem febre amarela. Na América do Sul tem outros países com febre amarela, na África tem outros países com febre amarela, e a gente toma essas medidas de vacinação para evitar o desenvolvimento de surto. Mas a febre amarela existe dentro do ambiente dela, do reservatório dela, do ciclo silvestre dela. Tem muita gente fazendo maldades com os macacos aqui nessas regiões que estão afetadas pela doença. Queria que o senhor explicasse de uma vez por todas. O macaco, ele transmite a febre amarela? O macaco não transmite a febre amarela para o homem e não é necessário que as pessoas causem qualquer tipo de maldade ou dano aos macacos. Isso de envenenar a comida do macaco e de matar macacos nos municípios onde eles existem. Por favor, não façam isso, né, com os coitados dos macacos, né? Eles não têm nada a ver com isso, não são o único reservatório. O próprio mosquito, além de vetor, ele também é reservatório. Então, estima-se que se você acabar com os macacos, não necessariamente você vai acabar com a febre amarela. Então, isso é uma besteira, não deve ser feito nenhum tipo de dano, né, aos animais por conta disso. Nós estamos vendo aí que a desinformação é muito grande quando o assunto é febre amarela. Quem quiser ficar por dentro de mais informações seguras sobre a doença, como é que a pessoa faz? Todos ficam muito preocupados e acabam recebendo muitas notícias, né, nos meios de comunicação ou até fazendo buscas na internet, acabam caindo em informações falsas. Tem alguns canais que são importantes ou interessantes de serem divulgados. Um é o Rio com Saúde. Se você colocar lá no Google, Rio com Saúde, vai aparecer Boletim Epidemiológico da Febre Amarela. Então, isso é um boletim epidemiológico que é atualizado a cada semana, dizendo quantos casos já foram notificados, quantos casos já foram confirmados. Então, tem vários dados sobre a febre amarela, sobre a doença e qual é a situação epidemiológica da febre amarela no Rio de Janeiro. Então, Rio com Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Outra coisa é a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. A Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro tem uma página no Facebook, onde ela disponibiliza diariamente notícias pertinentes ao mundo das doenças infecciosas, e os últimos posts todos são sobre febre amarela. Então tem lá o manual de manejo clínico da febre amarela para os profissionais de saúde, tem o documento do Plano Estratégico de Vacinação, que foi lançado agora em janeiro de 2018. Então, são fontes confiáveis de informação para que você busque uma informação correta e não seja surpreendido aí com essas
falsas notícias, né, as fake news que estão aí agora circulando. Doutor, eu queria te agradecer por nos receber aqui no seu consultório e tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer estar aqui participando com vocês. Então, recapitulando, né? Tomar as medidas preventivas, não viajar para a área de risco de forma desnecessária, fazer o combate ao mosquito, usar o repelente, as pessoas que não puderem fazer uso da vacina, buscar atendimento médico se tiverem alguns dos sintomas, isso é importantíssimo, e os pacientes maiores de 60 anos fazer uma avaliação antes da vacina. Então é isso, pessoal. Informação de qualidade é aqui na Boas Novas, hein? Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima.